falar então, pessoal, sobre a parte de métodos de marcação de pista reta, né? Tudo que eu vou falar agora é sobre pista reta, tá? O primeiro método que tem lá no monitor é o método A mais B, né? A gente marca um ponto A e marca um ponto B. Como é que marca esses pontos? A gente leva a antena no local onde a gente quer os pontos. E anda 3 metros e pouco, agora eu esqueci. Nesse monitor ali ele pede para andar pelo menos 3 metros de um para o outro, né? Se for no GS3 tem que ser pelo menos 50, tá? Mas esses pontos, eles podem ser em qualquer lugar? Onde é que a gente vai marcar esses pontos? Pista reta. Sim, mas aonde é que marca esses Na pontos? localidade desejada. Isso vai depender, né? Se vocês têm lá um talhão, vou colocar um talhão, sei lá, desse jeito aqui, ó. Isso aqui é um talhão, certo? Se vocês querem, não tem muita preferência de onde é que vai passar essa pista, vocês podem marcar o ponto A e o ponto B em qualquer lugar. Então você marca um ponto aqui, 3 metros já marca o outro, ele vai gerar uma linha, você usa o piloto, beleza. Agora, se vocês quiserem começar o plantio, a colheita, a pulverização a partir de uma estrada linha reta aqui do lado, por exemplo, vocês podem marcar esse ponto A e B em qualquer lugar? Aí não, né? Aí vocês vão posicionar a máquina, né? Posicionar a antena aqui no começo do talhão, né? Vem aqui, posiciona a máquina certinho, a distância da estrada, e vem aqui e marca, por exemplo, o ponto A aqui. Tranquilo? O ponto B vai marcar onde? 3 metros na frente, no final. O monitor com 3 metros ele já permite, só que qual que é o problema disso? Se você marcar um ponto 3 metros ou 50 metros que seja, vamos dizer que marcou o ponto B aqui, ó. Né? O que acontece? Dessa linha aqui do limite do talhão até o ponto A era para ficar, por exemplo, 5 metros. Esse ponto B aqui ficou 4,80. Ah, mas é só 20 centímetros, não tem problema nenhum. É só 20 centímetros aqui. Mas quando você fizer a linha, em vez de ela sair aqui, ela vai sair assim, ó. Né? Ou para dentro. Então tem que ter um certo cuidado quando for marcar esses pontos aí, para isso não acontecer. Se vocês quiserem começar de um lado do talhão que é reto. Nesse caso, a gente não marca o ponto B aqui, ó. Para evitar problema, a gente vai e marca o ponto B lá no final. Ah, mas pode dar erro? Pode. Esses mesmos 20 centímetros que eu falei de erro aqui, talvez você cometa ele aqui. Em vez de ficar 5 metros aqui de distância, também ficou 4,80. Só que o seguinte, é só os 20 centímetros. Ele não vai aumentar. Só vai ficar nos 20. Então se o talhão tem lá 3 km, em 3 km ele só tem 20 centímetros de diferença. Se eu cometer 20 centímetros de diferença em 50 metros aqui, mas o talhão tem 3 km, a cada 50 metros é 20 centímetros. E vai aumentando, 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 até que acontece isso aqui. Então nesse caso é interessante marcar o ponto A bem no começo e o ponto B bem no final. Isso falando no método A mais B, né? Isso aqui a gente usa quando? Quando a gente não sabe as informações dos locais onde a gente quer que a pista passe. Então eu não sei a coordenada do ponto A, eu não sei a coordenada do ponto B, eu não sei o rumo da pista, eu não sei nada. Nada, nada, nada. Então nesse caso a gente usa esse método, A mais B, que é o que a maioria usa. Só tem que tomar esse cuidado. Tá? Se de repente você quer que a pista passe em um determinado local aqui, né? E fazendo assim ela vai passar aqui, né? Só faltou a régua para fazer retinho, né?
Ó, ela passou Não é aqui. brincadeira não. Então agora ela passou aqui e passou aqui. Agora se eu quero que ela passe aqui e aqui, mas eu marquei o ponto B aqui, eu posso ter uma linha em uma posição diferente. Então tem que ter esse cuidado aí. Nesse caso aqui, eu posiciono a antena aqui, marco o ponto A, posiciono a máquina aqui e marco o ponto B. Agora uma perguntinha para vocês. Eu vim aqui, coloquei a máquina e marquei o ponto A aqui. E eu vou levar ela para marcar o ponto B aqui. Eu preciso ir com a máquina em linha reta ou pode fazer curva? Pode fazer. Pode ir pela estrada. Chega lá só bater bem lá. Isso, você pode fazer a curva que quiser. Eu pergunto isso porque tem gente que pega aqui e já sai em linha reta para lá, tentando ir o mais reto possível para marcar o ponto B lá. Não precisa. E se a terra estiver molhada, vai machucando, vai. É. Então não precisa. Você pode inclusive marcar o ponto A aqui, sair na estrada, andar pela estrada, chegar aqui, posiciona a máquina e marca o ponto B. E a linha já aparece. Quando marcar o ponto B, ele já vai gerar uma linha entre esses dois pontos, né? E essa linha, ela continua para cá e continua para lá, ela é infinita. E ela vai gerar já um monte de outras pistas aqui, ó. Para esse lado e para o outro lado também. Para selecionar o B aí, pode ser tanto faz, né? Tanto de frente ou... Tanto faz, tanto faz. O sentido da máquina não importa. O que vai gravar e só vai gravar no momento que você clicar no botão é a coordenada desse ponto onde a antena está e depois a coordenada do ponto onde a antena estiver de novo. O que fizer no meio, para que lado a máquina está apontada, não importa. A única coisa que importa é onde é que a antena está. A posição da antena, é isso que é gravado. Só. Isso é gravado no momento que clica no botão. O que faz entre um e outro aqui, não importa. Você pode sair, marcar o ponto aqui, sair daqui, vir para a sede, ir da sede, voltar para lá e aí marcar o ponto B, sem problema nenhum. Certo? Aí no caso aí onde bater esse ponto A com o ponto B no final, aí já gera uma pista no caso. Já. Aí já fica já uma coordenada feita já. Ele salva a coordenada desse ponto, salva a coordenada desse ponto e liga os dois pontos. E essa distância aqui tem uma distância mínima ali que o monitor pede. Nesse ali é 3 metros e 5 centímetros. O GS3 é 50 metros. Agora a distância máxima não tem. Ele já traça o rumo também, né? Sim, aí quando cria essa linha ligando esse ponto e esse, aí o monitor já vai informar uma coisa chamada rumo. O rumo da linha. O que é o rumo? É a direção dela. E de onde é que vem esse rumo? O rumo vem daqui, ó. O que é isso aqui? Norte, sul, leste. Isso, os pontos cardeais. O sistema ele usa o chamado norte verdadeiro, né? Não é o magnético não, tá? Então é o polo norte geográfico e o polo sul geográfico que são usados nisso aqui, tá? O magnético ele muda de lugar e não coincide com o polo norte de verdade, o verdadeiro que é chamado, tá? Então o que acontece aqui, ó? Cada ponto desses tem um ângulo, né? Então ele começa a contagem no norte, o norte é 0 grau. Aí conforme vai virando para lá, ó, no sentido horário, o sentido do ponteiro do relógio, vai contando os graus aqui, ó. Quantos graus tem em relação a essa linha, né? Então vai indo para cá, ó. Quando chegar no leste, vai dar quantos graus? 90 graus. No sul, 180 graus. Oeste, 270 graus, né? Até voltar aqui, fechando o círculo, né? Vai fechar um círculo até o 360 graus.
e daí já voltou no zero de novo. Então se vocês forem lá, marcarem a linha, o ponto A, o ponto B, o monitor gerou essa linha, e aí ele vai dizer para vocês lá, vai mostrar essa informação, vai dizer assim, ah, o rumo dessa linha é 45 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai estar mais ou menos aqui, né? Nesse sentido aqui, em relação ao norte. Então se você pegar onde é que é o norte, 45 graus é o sentido da linha, né? Se a gente pegar aqui, ó, o celular tem, acho que o de vocês deve ter também, tem uma bússola, né? Ó, tem uma bússola. Por aqui vocês podem se orientar, né? Então ali, ó, eu coloquei 45 graus, né? Deixa eu só ver aqui, o norte tá apontando pra cá, ó. Ó, quando eu coloco apontado para o norte, 0 grau, né? Aí se eu virar para cá, ó, o que está acontecendo? Vocês conseguem ver aí? Opa! Eu tenho que virar, manter ele mais, ó, 45 graus, ó. Então a linha está apontando para lá, se fosse 45 graus. Porque o norte está aqui, 45 graus do norte é para cá. E assim por diante, né? Todas as linhas aqui, quando falar o rumo, vai ser qual a direção que ela está apontada quando ela foi criada. Porque olha só, a mesma linha ela pode ter dois rumos. Se você pegar essa linha aqui, por exemplo, ó, norte e sul, ela pode ser tanto 0 grau quanto 180. Depende para que lado a máquina estava apontada quando ela foi gravada, né? Então se marcou o ponto A, aqui e o B aqui, o rumo vai ser 0. Agora se marcou o ponto A aqui e o B para cá, aí vai ser rumo 180. Mas na prática é a mesma linha. Só depende onde o A e o B foram marcados, quem foi marcado primeiro, né? Quer dizer, o A sempre é primeiro, mas se ele for marcado mais para o norte do que o B ou mais para o sul do que o B. Mas a linha é a mesma. Então é disso aqui que vem o rumo que aparece lá. Tranquilo até aí? Beleza? Aí, isso aqui, método A mais B, né? Aí tem outros métodos também. Tem um método lá que chama latitude, longitude. Se a gente colocar esse método lá, ele vai aparecer as caixinhas para a gente digitar as coordenadas dos pontos. Se eu já souber as coordenadas dos pontos, eu posso fazer a gravação por esse método. Se eu já sei a coordenada aqui do ponto A, já sei a coordenada e já sei a coordenada do ponto B, eu só digito. E quando eu digito as coordenadas, eu não preciso levar a antena lá. A máquina pode estar aqui, por exemplo, e marcar esse ponto A e esse ponto B sem sair daqui. Porque eu digito as coordenadas. E aí eu digito a coordenada de qualquer lugar. Só que para poder digitar as coordenadas, eu preciso saber elas. Se eu não souber a coordenada, como é que faz? Método A mais B. Levo a antena aqui e levo a antena aqui. Agora, se eu já souber as coordenadas, beleza. Como é que faz para saber a coordenada? Você tem que pegar elas aqui, né? Então, provavelmente alguém já levou uma máquina lá e anotou a coordenada, ou você mesmo, ou quando você vai copiar a pista de uma máquina para outra. Aí aqui já entra a questão das cópias, né? Quando você vai lá e cria essa pista pelo método A mais B, marca o ponto A com a antena aqui, põe a antena aqui e marca o ponto B, depois no monitor tem como ver as coordenadas desses dois pontos. Pode espalhar nas máquinas.
Aí você pode copiar essa coordenada, tira uma foto ou anota, vai nas outras e nas outras, em vez de levar as máquinas no ponto, você só digita. E continua no mesmo talhão, né? Na frente. Sim. Não tentem fazer cópia de pista como muita gente faz por aí, tá? Não tente fazer. Tem gente que faz assim, ó. Põe a máquina aqui, a antena, marca o ponto A, põe a máquina aqui e marca o ponto B. Aí vem o outro operador da outra máquina e põe a máquina aqui no mesmo lugar e marca o ponto A e põe a máquina aqui e marca o ponto B. Isso vai dar certo? Não dá certo. Não dá certo. Ele fica aproximado. Porque é muito difícil, muito difícil você colocar as duas antenas exatamente no mesmo lugar. Algum centímetro vai ficar certo. Sempre vai ficar algum centímetro para frente, para o lado, sempre vai ficar. Sempre vai ficar. Você não consegue copiar, fazer exatamente a mesma pista posicionando duas máquinas aqui e duas máquinas aqui. Para copiar exatamente a mesma pista, é só você, na primeira máquina você faz assim, A e B, beleza? Na segunda, na terceira, na quarta, você digita as informações. Aí sim cria uma cópia exatamente igual da primeira pista. E aí na segunda máquina pode ser usado esse método aqui, latitude e longitude, que daí você digita as coordenadas do ponto A e do ponto B. Ou pode usar o outro método que é latitude, longitude, mais rumo. Nesse aqui também vai abrir as caixinhas lá para digitar e você digita a latitude e a longitude do ponto A e o rumo da pista. Aí não precisa a coordenada do ponto B, se eu já sei a direção da pista. No caso, passando de uma máquina para outra, pode usar aquela opção de A mais um? Passando de uma para Tá, outra. boa pergunta. Tem o outro método lá, né? A mais rumo. Que é bem mais prático, né? É bem mais prático, mas não funciona. Trabalhando na empresa que o pessoal fazia assim. Mas não funciona. Não funciona. Nesse método aqui você não copia a mesma pista. Você cria uma nova pista com o mesmo rumo da primeira. É diferente? Deixa eu... Alguns trabalhos dá pra fazer, né? Assim, um trabalho com grade, coisa que não é muito. Algumas coisas dá pra fazer. Não menos plantio, porque tem que usar plantio. É? Deixa eu Não, mas criar... eu já vi também, já. Deixa eu criar aqui um novo talhão, ó. A gente podia ficar segurando aqui um pouco. Porque na verdade não dá certo. Consegue acompanhar aqui? Tá. Ó, Porque você pode andar pra frente. Não importa o que vai levar. Ninguém muda. Totalmente. Cada um Ó. faz. você vem aqui, cria o ponto A, cria o ponto B e gera uma linha. Eu vou ter que arrumar uma régua pra mim, ó. E aí vai gerar as linhas aqui, certo? Tranquilo até aí? Então isso aqui é o A mais B que a gente acabou de ver. Quando você copia a pista pelo latitude e longitude mais rumo, na segunda máquina, no segundo monitor, você digita essa coordenada, essa mesma coordenada e o rumo da pista. Então você cria uma cópia. Ou se você usar o método latitude, longitude, você digita essa coordenada e cria exatamente uma cópia da primeira pista. Se você cria uma pista pelo método A mais rumo, você vai criar um novo ponto A, onde a máquina estiver. Aí vamos imaginar que a máquina está aqui, ó. E você vem e cria um novo ponto A. E digita o rumo, né? Então é A mais rumo. Você cria um ponto A. Você vai digitar o mesmo rumo da primeira pista. Ele vai gerar uma pista no mesmo rumo, no mesmo sentido aqui, né? Só que daí, quando vai gerar as outras pistas, vai gerar isso aqui, ó.
ela tá batendo com a anterior. Só que daí eles faziam assim. Cada tipo, tiro já saiu com um número confirmado em diferente. cima do ponto A. Ajusta o ponto. Tá, colocava a máquina Ou no mesmo lugar. Do lado. Tá. E consegue colocar a antena exatamente no mesmo lugar. Vai dar diferença, mas que nem ele falou, porque é de case, para João Deere tem que ser assim. Porque o case Ah, não, tem- não. De case para John Deere aí tem que ser assim. Porque não tem o latitude e o longitude na case, entendeu? Aí você tem que pegar o rumo do John Deere para passar por case. Aí sim. tem que ser rumo e você ajustar o ponto, é isso que ele quer falar. Quando é da John Deere para case, da case para John Deere, você vai ter que fazer isso. Só mas o rumo, só basta na verdade o rumo do pro outro. Aí você coloca a máquina no mesmo lugar, tenta colocar o mais próximo possível, mas não vai ficar exatamente no mesmo tem que lugar. ajustar. Não vai ficar exatamente no mesmo lugar. Mas aí você tem uma referência para começar. Agora, quando é do monitor da John Deere para outro monitor da John Deere, o indicado é esse aqui, ó. Porque daí você digita a mesma coordenada e digita o mesmo rumo. Aí é exatamente a mesma pista. Porque na verdade o A vai ser o mesmo, o B ele que muda no final, né? Não importa você, por exemplo, você bateu o ponto, não é obrigado você já anotar. O parceiro chegou lá, você pode passar a hora que quiser para ele, vai dar certo. Sim. Porque às vezes tem cara que acha, não, bateu aqui, ia ter que marcar para passar pro outro. Não importa. Não. Chega Você lá. pode entrar depois, a qualquer momento, e pegar a o outro informação. pode ter lá no meio e vai dar o mesmo dano. Sim. Pode pegar um ano depois a informação na pista que ela tá lá salva. E o cara não precisa confirmar onde ele bateu mais dele. Passando a outra. Nesse método aqui, Não, né? você pode estar com a máquina em qualquer lugar. Porque você vai digitar as informações. Aí a máquina pode estar em qualquer canto, qualquer lugar. Porque já tá gravado, na verdade, tá me dando o verdadeiro número que você tem. O começo vai ser o mesmo, onde você bate um ponto. Porque olha só, a gente precisa, para gerar uma linha reta no sentido que a gente quer, ou a gente precisa 2 pontos, que daí o sistema liga esses 2 pontos, ou eu preciso um ponto e saber a direção. Então se eu souber a direção e eu digito a direção, eu não preciso desse segundo ponto. Eu só preciso do primeiro. Agora o seguinte, se você tivesse com 2 monitores da mesma marca, no caso aqui da John Deere, e você fosse usar esse aqui para copiar a pista, você não copia exatamente a mesma pista. Você cria uma pista aproximada. E aí pode ser que as linhas de uma com a da outra não batem. Só vai bater o rumo. Só vai bater o rumo. Então se tiver uma falha aqui, vai ficar a mesma falha de ponta a ponta. Começou com 2 metros de falha aqui, vai 2 metros de falha até o final. Não vai nem abrir nem fechar. Então não confundir A mais rumo com latitude e longitude mais rumo. São coisas diferentes. São parecidas, Porque mas se é for diferente. o case é assim, só passa se for rumo, Aham. entendeu? Quando é de uma marca para Sim, outra, dá aí aquele vocês vão ter que cordão. fazer esse ajuste. Aí não tem jeito. Aí você trabalha, bate, ajusta e trabalha pra cá, o outro trabalha pra lá, que vai dar só aquela diferença no meio da linha ali, né? Não vai remontar a linha, porque você tá trabalhando pra cá com o seu ponto e ele tá trabalhando pra lá. Vai dar aquela. Talvez pode dar aquela. No fechamento de eixo vai dar aquela brecha. E tem mais um método ainda, que é o Alto B. Alto B. O Alto B, você marca um ponto A, e aí você sai, tipo, eu quero a pista para lá, você sai já andando em direção aonde você quer. No GS3, quando você percorreu 15 metros, ele já identifica qual que é o rumo e já cria a pista. Nesse GS4 eu não lembro qual a distância de cabeça, tem que dar uma olhada. É interessante, para algumas situações pode ser, mas para a maioria dos casos não é muito interessante, porque, tipo aqui, né? Se eu quero sair daqui e chegar lá, eu alinho o trator e vou 15 metros, beleza, mas será que estava bem alinhado? Talvez a estrada não é o contrário. Às vezes sai um pouco para o lado, né? Então não é muito interessante o Alto B. Mas para alguma situação vocês podem usar. Tá? Esse A mais rumo, ele também é interessante para algumas situações. Não para copiar a pista, mas para outras situações. Por exemplo, você já sabe qual é o rumo. Quando você já sabe qual é o rumo da pista que você quer, mas não sabe, não tem nenhuma outra informação, não tem coordenada nem nada, você vem aqui, marca um ponto A e digita o rumo.
Isso é usado em algumas situações como em silvicultura. Para plantar eucalipto, por exemplo, o pessoal sabe, eu vou plantar eucalipto e eu quero... Às vezes o pessoal planta pasto no meio do eucalipto, né? Para criar boi consorciado ali. Planta um pouco mais afastado as linhas e planta capim lá dentro. Se a gente plantar o eucalipto, a linha no sentido norte e sul, vai pegar pouco sol dentro da linha. Se plantar no sentido leste e oeste, vai pegar mais sol dentro da linha. Então geralmente planta no sentido leste e oeste. O sol levanta lá de manhã, passa para o outro lado aqui até se pôr e tem muito sol dentro da linha, quase o dia todo. Nesse caso faz o que? Marca um ponto A e digita o rumo. No caso aqui, ó, para fazer no sentido leste-oeste, qual o rumo que a gente coloca? 90 ou 270. Vai gerar o mesmo alinhamento. Então, só um exemplo, né? Não, eu quero fazer no sentido 45 graus. Digita lá. Então, se você já souber a direção, aí sim você pode usar o A mais rumo. Mas não usa ele para criar cópia de pista em monitores da mesma marca. Só vão usar se for de marca diferente, mas sabendo que não fica exatamente igual. Vai ficar uma diferencinha, porque dificilmente você consegue colocar as duas antenas exatamente no mesmo lugar. Por mais que você ache que parou a máquina no mesmo lugar, tudo não fica igual. Não fica.